Você está vivendo para festejar e está festejando para viver? Um homem viveu assim, mas o que ele não contava é que Deus iria aparecer naquela festa e mudar o curso daquela ocasião para sempre. Olá, aqui é Viviane Pereira do M3, que significa Maximizando o seu Ministério de Música. Bem-vindo ao nosso blog. Belsazar não aprendeu a lição pelo que aconteceu dentro da sua própria casa. Você se lembra de Nabucodonosor? Pois é, ele era o avô de Belsazar. Ele não aprendeu nem com a história da sua própria nação, nem com o histórico e a sequência de acontecimentos dentro da sua própria família. E eu duvido que ele não tenha sabido o que aconteceu com o avô dele. O problema é que a gente até se lembra das coisas que aconteceram, mas aquilo acaba se tornando um filme antigo, coisas do passado. E aí é que mora o perigo, porque o fato de que você ouve não quer dizer que você entendeu. E a gente está vivendo numa geração onde as pessoas estão vivendo da mesma maneira, fazendo o que bem entendem, sem pensar nas consequências. Belsazar não aprendeu que a história se repete. E em Oséias 4, versículo 6, lemos o seguinte: o meu povo está sendo destruído porque lhes faltou o conhecimento. A verdade é que não temos prestado atenção na história e por isso que as coisas ficam se repetindo. Quer um exemplo bem fresco de décadas passadas onde ainda temos sobreviventes? O mundo condena os atos de barbaridade que foram cometidos durante o Holocausto. Mas este mesmo mundo está propondo redistribuição de renda e muitos até no meio acadêmico estão propondo controle da população por razões climáticas, questões agriculturais e outras. Mas as palavras só mudaram de termo, mas as consequências dessas ideologias são as mesmas, onde no final das contas todo mundo perde a sua liberdade em várias áreas. E tudo começa com uma proposta bonita, digna de atenção e de aplausos, mas o final dessa história você já conhece. Belsazar não aprendeu com a história do seu avô Nabucodonosor. Quando você não aprende com a história, você apaga, deleta a sua identidade e vai acabar repetindo os mesmos erros. E pelo fato de que a história se repete, se a gente não aprender com essa mesma história, nós vamos acabar sofrendo as mesmas consequências. E essa atitude de Belsazar custou todo o seu reinado, custou toda a sua liderança e custou a destruição de uma nação inteira. Outra coisa que Belsazar não aprendeu e pagou um preço muito caro por isso. Ele não aprendeu a contar os seus dias. 3 palavras foram escritas na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Mene significa que Deus numerou os dias do seu reino e ele será terminado. Em outras palavras, os seus dias estão contados, Belsazar. Aliás, hoje à noite você vai bater o ponto do cartão. E a gente está vivendo numa geração onde as pessoas vivem como se elas não pudessem acabar a qualquer momento. E quando você vive com esse tipo de mentalidade, 2 coisas acontecem. 1, você não tem compromisso com o futuro. E 2, você não tem responsabilidade com você mesmo, nem com que estão ligados a você, com os que dependem de você ou que estão abaixo de sua liderança. Em Salmos 90:12, lemos o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Viver cada dia de maneira sábia é planejar o seu dia, a sua semana, o seu mês, o seu ano. É entender que Deus te criou com um propósito para realizar algo específico. É saber onde você quer chegar e o que você precisa fazer para alcançar aqueles alvos. É saber onde você quer chegar e o que você precisa fazer consistentemente para alcançar aqueles alvos. Deus te deu uma vida para que você viva com sabedoria. Enquanto você não entender que você precisa ser responsável pelas horas dos seus dias, você vai continuar vivendo num círculo vicioso. E o pior, não chegando a lugar nenhum. Se isso afetasse só você, mas o problema é que isso atinge aqueles que estão ligados a você. Viver de qualquer jeito, sem direção, sem propósito, é a mesma coisa que dar as costas ao que Deus criou você para ser. Mas o que você faz quando a festa se acaba? Belsazar achava que ele reinava sobre a vida dele. Aliás, ele era uma pessoa que vivia na ilha da fantasia. A questão é que Belsazar teve oportunidade, mas ele não quis ouvir, não quis aprender. Ele escolheu viver para festejar e festejar para viver. No nosso próximo e último vídeo dessa série, você vai saber da única oportunidade que Belsazar teve e por que ele tomou a decisão mais estúpida da vida dele. Portanto, não perca o nosso blog da próxima semana que vem. Deixe o seu comentário aqui embaixo, clique que gostou, compartilhe esse vídeo com seus amigos e nos vemos semana que vem.